Oi, pessoas! Beloessos aqui. Primeiramente, eu agradeço ao Kairi Taubi pelo convite e pela oportunidade. Na verdade, estar presente neste ano, ainda que de modo virtual, era quase uma dívida, pois nas últimas 3 edições do Encontro Paulista, penso eu, tiveram a gentileza de me convidar e por um ou outro motivo eu acabava não participando. Mas agora estamos aqui, saudando igualmente você que está assistindo. Penso que o tema escolhido é bem interessante porque a resposta a essas questões sobre a alma é que distingue cada caminho com respostas que podem ser muito diferentes entre si ou semelhantes, com variações. Fechamos os olhos e oramos aos ancestrais no mar, aos espíritos na terra, aos deuses no céu, meu coração, minha voz e meu pensamento eu ofereço. Que isto seja agradável à memória divina e a todos os deuses nos 3 mundos. Vamos começar. Vou explorar como os celtas concebiam a herança espiritual, focando na crença de que a alma, os talentos e a sabedoria ancestral poderiam ser transmitidos dentro das linhagens familiares. A reencarnação, nesse contexto, não seria só uma continuidade física, mas também espiritual, refletindo um profundo elo com o cosmos e os antepassados. O tema central é a ligação entre corpo, alma e universo na visão celta e como essa visão influenciava a maneira como os celtas compreendiam o legado e a reencarnação. Vou trazer exemplos das tradições celtas e suas crenças espirituais, destacando a maneira como o conhecimento e os talentos passavam de uma geração para outra, transcendendo uma herança meramente biológica. Os druidas acreditavam na encarnação, mas as informações sobre essa crença são fragmentadas e imprecisas. Não há muitos detalhes preservados no folclore ou nas narrativas antigas, mas algumas fontes clássicas e medievais oferecem indícios sobre suas concepções. Uma das fontes mais importantes é Farsália, do poeta romano Lucanus, escrita por volta de 61 antes da Era Comum, onde ele menciona a crença druídica na reencarnação. Segundo Lucanus, os druidas acreditavam que, após a morte, as almas dos homens não iam para o sombrio reino de Erebus ou para o domínio de Hades, mas sim continuariam a viver em um outro corpo em uma era futura. Isso concedia aos druidas e seus seguidores uma visão destemida da morte, permitindo-lhes enfrentar batalhas com bravura, confiantes de que a vida retornaria. Então, esse é o trecho da Farsália em que Lucanus menciona 2 coisas que nos interessam bastante. A primeira delas está na parte de cima e é por assim dizer, a trindade dos deuses gauleses, é Teutates, Essos e Taranis. E a segunda, na parte inferior, na metade inferior, é precisamente a crença druídica na encarnação. E vocês já escutaram o latim? Mas o latim bem faladinho. Sente só esse trecho. Tu quoque laetatus converti proilia treuir, et nunc dom seligur, quondam per colla decore, crinibus effusis toti prelate comatai, et quibus inimitis placatur sanguine diro, teutates horensque feris altaribus essus, et aranis sciticae non meteorara dianae. Et vos barbaricos ritus, moremque sinistrum sacrorum driadae, postis repetistis ab armis. Solis nos Deos, et caeli numina vobis, aut solis nescire datum, nemor alta remotis, incolitis lucis, vobis auctoribus, umbrae non tactas erebis sedes litisque profundi, palda regna petunt, regnitidem spiritus artus orbe alio, longai, canitis sicognita, vitae mors media est. Também tu, ó Treves, é o nome de uma cidade, regozijas-te
de que te haja a guerra deixado oportunidades. Tribos lígures, uma tribo gaulesa, agora tosqueadas, isto é, agora com os cabelos cortados, em dias idos, entre nações de longos cabelos a primeira, em cujos pescoços abundavam outrora madeixas ruivas com orgulho supremo, e aqueles que com sangue maldito pacificam o selvagem Teutates, de Essos, os santuários hórridos, os altares de Taranes, cruéis como aqueles amados pela Diana dos Citas. E vós, ó druidas, depostas às armas, a ritos bárbaros e a costumes retornais sinistros. A vós somente, os deuses e numes celestes, é dado conhecerdes, ou não os conhecerdes. Bosques retirados, vossas moradas, e florestas longínquas. Se verás quanto cantais, dos homens as sombras, não as silentes moradas de Érebo, e do profundo Dis, os reinos pálidos buscam. Dirige-os o sopro da vida a outro mundo. De uma longa vida, se quanto cantais conheceis, a morte é o meio. No entanto, o processo exato de encarnação não é totalmente claro. Lucanos sugere que a vida continua em outro mundo, com a morte apenas como uma fase transitória entre diferentes vidas. O que permanece incerto é o intervalo entre as encarnações e como a alma transita após a morte. Ele insinua que a alma não vai imediatamente para o reino da morte, mas o que acontece nesse período de transição não é especificado. Uma tradução medieval irlandesa da Farsália oferece uma perspectiva adicional. Nessa versão, é dito que os druidas acreditavam que as almas daqueles que morriam na zona temperada do norte, setentrional, eram levadas para o sul, passando pela zona tórrida, para serem reencarnadas em novos corpos na zona temperada do sul, na zona meridional. Esse detalhe geográfico é curioso, pois sugere uma interpretação física da reencarnação, vinculada à compreensão medieval da geografia. Este é o trecho da tradução medieval irlandesa da Farsália. Ele pertence ao período médio irlandês, que seria entre os séculos 9 e 12 da Era Comum, e diz assim: In Carcaharda, Tankadar an Popul na Drifta, Pobolia Chen Fognatis Fiesa, Augustosnia Augsnognatigishi. Eita, gaélico, por que tu é assim? Da Guerra Civil. O povo dos druidas foi até lá. Aquele povo a quem a ciência e a adivinhação costumavam servir, e que costumava determinar o porvir pelo curso das estrelas e constelações. E assim diziam eles através das ciências diabólicas. Vocês já repararam que as ciências são sempre diabólicas? Esse povo tem problema com ciência. Que as almas daqueles que morriam na zona temperada setentrional, zona do norte, eram levadas para o sul através da zona quente e colocadas em outros corpos na zona temperada meridional, a zona do sul. Na mitologia irlandesa, o outro mundo não é simplesmente um lugar para onde as almas dos mortos vão, mas um reino onde forças sobrenaturais continuam a agir, muitas vezes em paralelo ao nosso mundo. Heróis como Cuchulainn são convocados para lutar em batalhas do outro mundo, agindo em nome de reis desse domínio. Cuchulainn tem uma experiência com o outro mundo no conto Shergli Cuchulainn, a doença de Cuchulainn. Cuchulainn é chamado para uma aventura no outro mundo. Ele adoece após ser atraído por Fan, uma mulher das Durradiadanan. Após sua recuperação, Fan e sua irmã Li-Ban o convidam para ajudar em uma batalha no outro mundo. Cuchulainn concorda e luta ao lado de Manannán mac Lir, nada mais nada menos do que o marido de Fan. O conto demonstra a conexão de Cuchulainn do mundo mortal
para o sobrenatural, com esse deslocamento sugerindo que a reencarnação pode não ser meramente um processo cíclico de vida e morte no mesmo plano de existência, mas uma transição para uma nova forma de vida em um reino alternativo. Além da reencarnação, há indícios de que os druidas acreditavam em outros destinos para as almas. Don, uma divindade associada à morte, desempenha um papel similar ao de Yama na tradição hindu, sendo o primeiro a morrer na Irlanda e assumindo um papel de guia para os mortos. Uma passagem da tradição dos lugares menciona Tir Dún, a casa de Don, e descreve que, de acordo com as crenças pagãs, as almas dos pecadores estavam Don antes de irem para o inferno, enquanto as almas dos justos contemplavam o lugar de longe sem serem desviadas do seu caminho. Don se sacrificou para quebrar o poder das Tuatha-Dé-Danann, permitindo que os filhos de Mil tivessem sucesso em sua invasão. Sua morte resultou em uma maldição, mas também criou uma obrigação espiritual para que as almas dos recém-falecidos visitassem sua casa, Tir Dún, a casa de Don, após a morte. Odirinhas, a tradição dos lugares, destaca Don como uma vítima sacrificial escolhida por sorteio para ajudar na derrota das Tuatha-Dé-Danann, uma ação que foi acompanhada de uma maldição que resultou em sua morte. No entanto, a narrativa também sugere que esse sacrifício criou uma obrigação espiritual onde as almas dos recém-mortos deviam ir a Tir Dún, a casa de Don, uma ilhota rochosa onde ele foi sepultado, para abençoá-los antes de seguir para outros destinos. Isso mostra que, embora amaldiçoado, Don ocupava um papel destacado na mitologia irlandesa como guardião dos mortos. Os elementos cristianizados no final da história reforçam a antiga crença pagã de que todos os mortos, incluindo aqueles considerados justos dentro do contexto cristão, deviam visitar Tir Dún antes de prosseguir. A narrativa claramente posiciona Don como a figura mais adequada para o papel de Deus dos mortos na mitologia irlandesa, responsável por receber as almas e garantir que sua transição para o além fosse abençoada e ordenada. Assim, Don se destaca como um dos deuses mais importantes e reverenciados dentro da tradição espiritual da Irlanda, responsável por guiar e proteger as almas dos falecidos, muito embora ele não seja atualmente tão comentado quanto outras divindades gaélicas, por exemplo, o Dardan. Em resumo, as fontes antigas nos dão uma visão fragmentada, mas intrigante das crenças druídicas sobre a reencarnação e os destinos pós-vida. Embora o ciclo de morte e renascimento ocupe o centro, ele não se aplica de forma igual para todos, sendo influenciado pelas ações e pelo caráter da pessoa em vida. Esse ciclo também pode envolver não apenas o renascimento no nosso mundo, mas a transição para um reino alternativo ou dimensão onde a vida continua em uma forma paralela, coexistindo em nosso mundo físico. O que Awen sopra no seu ouvido? O que Awen lhe ensina a esse respeito? O que Awen inspira você a achar que é o correto? Eu perguntei o que Awen sopra no seu ouvido, mas você sabe o que é Awen? Você sabe o que exatamente é Awen? Awen são os fios condutores que nos unem nessa existência compartilhada. Awen, o reconhecimento de que somos parte, não senhores, de um ecossistema, e também a celebração desse fato. Awen é a bênção do fogo de Bride, deus da poesia e da imaginação.
Awen é o mel fervente de Queridwen, deusa da magia e da profecia. Awen é banquetear-se com as avelãs da fonte da sabedoria. Awen é o fogo na cabeça, que nos fará sempre inquietos, jamais acomodados. Awen é correnteza de criatividade. Awen é dom dos deuses. Awen é dom dos ancestrais. Awen é o dom dos espíritos de cada lugar. Awen é o que incendeia a alma para inspirar-nos em nossa atuação como druidas. Awen é a visão que torna sagrado tudo em que o olhar pousa. Awen é raiz, tronco, folha e fruto. Awen é o coração do druidismo. No período medieval, a crença na reencarnação dentro da linhagem familiar refletia uma visão profunda e espiritual sobre o legado herdado. A morte de indivíduos talentosos, como o herói Cuchulainn, gerava grande apreensão, pois acreditava-se que suas habilidades extraordinárias não seriam transmitidas a mais ninguém, caso ele não deixasse um filho. E esse medo revelava uma ansiedade sobre a preservação do talento e a continuidade das habilidades ao longo das gerações, destacando uma conexão entre legado espiritual e familiaridade. A expectativa de que os descendentes herdassem traços físicos e comportamentais de seus antecessores era amplamente aceita até tempos relativamente recentes. Na cultura medieval, a noção de que o filho seguiria os passos do pai era uma constante, refletida na criação de sobrenomes, especialmente em culturas como a inglesa. Sobrenomes derivados de profissões reforçavam a ideia de continuidade familiar não apenas no nome, mas também na função e nas habilidades transmitidas de geração em geração. Entretanto, essa crença sobre herança ia além da transmissão genética como entendemos hoje. Para as sociedades medievais, a transferência de habilidades e talentos era vista como algo espiritual. A alma não era considerada uma entidade indivisível, mas composta de várias partes, cada uma com suas próprias funções. Algumas dessas partes espirituais eram vistas como sendo transmitidas dentro da linhagem familiar, permitindo a continuidade de habilidades e qualidades ao longo das gerações, mesmo que não seguissem uma ordem biológica rígida. O poema medieval O Caldeirão da Poesia oferece um exemplo da complexidade dessa visão. Ele questiona se a raiz da poesia está no corpo ou na alma, refletindo o debate sobre a origem das habilidades artísticas. Para alguns, a poesia residia na alma, enquanto outros acreditavam que ela era transmitida fisicamente pela linhagem. A expressão do pai ao neto, corrente na Irlanda medieval, sugere que o talento artístico podia pular uma geração, reforçando a ideia de que a transmissão de habilidades seguia uma lógica espiritual, não biológica. Esse é o trecho do poema do Caldeirão da Poesia a que se fez referência. Olha só o que ele diz. Onde se encontra a raiz da poesia numa pessoa, no corpo ou na alma? Dizem alguns que está na alma, pois o corpo nada faz sem a alma. Dizem alguns que está no corpo, onde se aprendem as artes, transmitidas por meio dos corpos de nossos ancestrais. Diz que essa é a verdade que permanece na raiz da poesia. E a sabedoria na ancestralidade de cada pessoa não provém do céu setentrional, isto é, do céu do norte, para cada um, mas para cada outra pessoa, isto é, não passa de um para o seguinte, para o seguinte, para o seguinte, mas de um, passa para o outro, pula, passa para o outro. Não passa para cada um, mas para cada outra pessoa.
O poema também faz referência ao Céu do Norte, um símbolo central nas tradições espirituais antigas. O Céu do Norte, dominado pela estrela polar, era considerado um ponto fixo ao redor do qual o universo girava. Esse ponto, conhecido como Axis Mundi, o eixo do mundo, representava o centro cósmico, conectando a sabedoria ancestral não apenas à herança física, mas também a uma fonte espiritual divina. Assim, a transmissão de conhecimento e habilidades era vista como parte de uma conexão maior entre o indivíduo, os ancestrais e o cosmos. Uma teoria intrigante sugere que o símbolo da suástica, infelizmente, permanecerá conspurcado durante séculos pelo que os nazistas fizeram com ele, tradicionalmente associado ao Sol, poderia representar a rotação da constelação da Ursa Maior ao redor da estrela polar. Esse movimento contínuo ao longo do ano seria uma representação simbólica da perpetuação das qualidades espirituais através das gerações. A conexão entre espiritualidade e astronomia revela como as observações dos ciclos naturais eram integradas ao entendimento da herança espiritual. Essas ideias estão profundamente enraizadas nas crenças pagãs dos povos celtas e de outros grupos indo-europeus, que viam o mundo como um ciclo interconectado. Mesmo após a chegada do cristianismo, que trouxe novas interpretações, muitos desses conceitos pagãos antigos permaneceram presentes em textos medievais. O Caldeirão da Poesia, por exemplo, faz referência a Deus, mas incorpora uma cosmologia profundamente pagã, onde o divino está entrelaçado com o ancestral e o cósmico, mantendo vivas as tradições espirituais mais antigas. Na espiritualidade celta, a alma era concebida como multifacetada. Um aspecto da alma estava intimamente ligado aos ancestrais, outro à centelha divina dentro de cada indivíduo, e talvez um terceiro aspecto ainda não plenamente compreendido. Esse conceito permitia que a herança espiritual transcendesse a biologia. As habilidades e sabedoria dos ancestrais podiam ser acessadas através de uma profunda conexão espiritual com as raízes familiares e o cosmos, perpetuando um legado que ultrapassava a mera herança física. Então, o que seria interessante recordar da primeira parte do nosso encontro? Crenças druídicas sobre a reencarnação e o pós-vida. O primeiro ponto é a crença druídica na reencarnação. Na antiguidade, os druidas eram notáveis ante os observadores mediterrâneos, precisamente por defenderem a doutrina, ou melhor, por professarem a doutrina da imortalidade da alma humana. Mas da imortalidade da alma humana com suas capacidades plenas, não da conversão após a morte, a sua conversão após a morte, em uma sombra que teria uma existência melancólica em um reino sombrio, do Tártaro, do Érebo, do Hades. Os druidas ensinavam que a morte era o meio de uma longa vida e haveria uma outra vida após a morte, in orbe alio, em outro mundo. O segundo ponto é a interpretação irlandesa medieval desse ensinamento druídico registrado na Farsália de Lucanus. Eles entendiam que a reencarnação era algo como uma viagem no nosso mundo, em que a alma deixaria uma vida neste ponto e ganharia uma nova existência em outra região deste mundo, que ele caracteriza como um movimento entre diferentes zonas climáticas. Por fim, o terceiro ponto é o outro mundo irlandês, o Shi ou Sol Il, um reino paralelo atrás, por baixo, ao lado e por cima do nosso, onde as forças sobrenaturais
são a natureza, onde as forças sobrenaturais têm a sua plena ação e onde as almas podem encontrar destinos diferentes com relação às suas ações nesta vida. Muito embora a mitologia registre casos de pessoas que foram para o Xi ainda tendo os seus corpos mortais e lá se estabeleceram e lá ficaram vivendo, e algumas até voltaram ao nosso mundo, mas não com o melhor desfecho, né? Porque a gente sabe, algumas viram pó, outras chegam aqui ainda na flor da juventude e em um estalar de dedo se encontram com 300 anos. Enfim, sobre a primeira parte, esses são os 3 pontos que convém lembrar. Para guardar na memória a respeito da segunda parte do nosso exame. Herança espiritual e conexão cósmica. Primeiro ponto. A reencarnação dentro da própria família. A pessoa reencarnaria dentro da sua própria linhagem e, juntamente com o seu novo corpo, receberia também as habilidades e talentos que os seus antepassados tivessem desenvolvido e pelo qual a família tivesse se notabilizado no curso dos tempos. Segundo ponto, a alma com múltiplas partes, a alma multifacetada. E uma dessas facetas da alma, uma das partes da alma, seria constituída precisamente pelos talentos e habilidades familiares que seriam transmitidos à alma reencarnante como herança. Terceiro ponto, a ligação cósmica. A ligação da alma com o céu setentrional, o céu do norte, com a constelação da Ursa Maior, com a estrela polar, o Axis Mundi, o eixo do mundo. Dessa direção, a alma recebe inspiração e sabedoria ao retornar para este mundo. É interessante lembrar que, quando as Turhadjedana, antes de elas chegarem à Irlanda, quando elas estavam aprendendo artes e ciências e magia e druidismo, onde elas se encontravam? Em ilhas. Onde estavam localizadas essas ilhas? De acordo com o Livro Gabala Érin, o livro das conquistas da Irlanda, essas eram ilhas situadas ao norte do mundo. Então, há uma sugestão de que a tradição irlandesa conecta, de algum modo, o norte a uma transmissão espiritual de conhecimento e sabedoria que aproveita, inclusive, as almas que estão fazendo o caminho de volta para o mundo material. Shineia Hardier. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado. Até uma outra vez. Oi? Conclusão? Qual é a conclusão? Meu querido, não tem conclusão. Não tem conclusão. Tem indícios. Indícios. Conclusão não tem. Conclusão está em aberto. Conclusão nós estamos esperando. E isto é o que tem para hoje. Obrigado.